Gente boa, estamos refletindo durante esses dias a Semana da Família, que traz como tema Família, fonte das vocações, e o lema Corações ardentes, pés a caminho. Toda a família é vocacionada e temos refletido sobre isso, chamada por Deus a uma missão. E temos refletido que a família é o lugar humano de onde procede todas as vocações. O nosso tema de hoje continua nesse itinerário, vocação dos discípulos missionários. Sabemos, Jesus chamou os discípulos para estarem em sua companhia e fazerem experiência da proximidade com o Pai, que nos ama e quer ser íntimo de nós. E para isso, pedagogicamente, Jesus instituiu os seus, os discípulos, e foi instruindo-os acerca da vontade de Deus. E contou-lhes muitas coisas em parábolas. Falou do caminho que conduz à vida, das escolhas bem-sucedidas, das consequências do seguimento de quem acolhe a sua boa nova, e aí então enviou-lhes em missão. A missão da igreja nasce do chamado de Deus e da necessidade de anunciar o Evangelho a todos os povos, seguindo o exemplo de Jesus. É a igreja missionária. A igreja é missionária e igualmente convoca todos os cristãos para, nas suas circunstâncias, abraçar esta mesma tarefa, o anúncio do Evangelho da vida. Eu sou missionário redentorista, por vocação, e a minha vocação nasceu num ambiente familiar. Meus pais foram os primeiros catequistas. Com eles aprendi a rezar, a participar da vida de igreja, e desde pequeno eu fiz a experiência de um chamado especial. Mas ainda tinha um longo caminho a seguir e procurei fazer a minha parte, rezando em família, participando da vida da comunidade. Eu tive exemplos inspiradores de pessoas comprometidas na fé, padres, catequistas, missionários e tantos outros que contribuíram para que eu fosse aprofundando a minha vocação. A minha história de vida favoreceu para que eu fosse um bispo missionário. Mas a vocação missionária não é só para religiosos e religiosas, ou para aqueles que assumem o ministério ordenado na igreja, porque a vocação missionária pertence ao chamado de todo cristão batizado, também para quem constitui uma família. É claro que nem todas as famílias podem sair em missão para outros países, por exemplo, ou para regiões distantes, mas pode e deve ser missionária ali onde ela está. E são muitos os casais que assumem a missão como família, enfrentando os desafios próprios da educação dos filhos e sendo um bom testemunho para outras pessoas. Isso também é ser missionário. Há casais que auxiliam outros casais na pastoral familiar, no ECC, Encontro de Casais com Cristo, e tantas outras atividades na igreja e na sociedade. Os filhos, igualmente, se inspiram nos pais e atuam na paróquia e na sociedade. E assim a missão se realiza em nossas comunidades, em nosso ambiente social e em muitos lares cristãos. E nesse sentido, quero lhes contar um testemunho vocacional de uma jovem. Assim ela narra sua história. Quando eu era pequena, diz a jovem, em minha família, nós rezávamos
pelas vocações todas as noites. A cada mistério do terço, meus pais colocavam uma intenção pelas irmãs, pelos padres, pelos missionários, mas eu não entendia bem aquela atitude de meu papai. Eu achava que rezar para aqueles missionários era perda de tempo, dado que já estavam perto de Deus, para que rezar mais? Então eu argumentava que deveríamos rezar pelas crianças abandonadas, pelos velhinhos, pelos doentes, etc. Até que, numa noite, meus pais me disseram: quem é que cuida das crianças abandonadas? Quem é que cuida dos doentes e dos idosos que estão nos asilos? Quem é que leva o evangelho para os povos que estão em situação de dificuldade em terras distantes? Então, temos que rezar por eles e para eles. Assim ensinou meu papai. E a partir daquela noite eu entendi o valor de rezar pelas vocações. Mais tarde eu entrei no Instituto das Irmãs Filhas do Divino Zelo, que tem a missão de rezar e trabalhar pelas vocações. Aquele terço frutificou, não é verdade? Bem, acho oportuno que cada um se pergunte o que eu entendo por missão. Sinto-me missionário? Sei que minha família tem uma missão a cumprir neste mundo? E rezemos sempre pelos que são enviados em missão nos lugares mais difíceis. O Papa Francisco nos lembra sobre a identidade missionária. Ele diz assim: cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo. Não digamos mais que somos discípulos e missionários, mas sempre que somos discípulos missionários. Se não estivermos convencidos disso, olhemos para os primeiros discípulos, que logo depois de terem conhecido o olhar de Jesus, saíram proclamando, cheios de alegria: encontramos o Messias. Está ali, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41. E não se esqueça de que em todos os momentos de nossa vida, seja em família, seja no trabalho, na igreja, na convivência social, no lazer, estamos ou devemos estar sempre sendo missionários e anunciando Jesus Cristo com o nosso testemunho. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do chamado vocacional e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço da construção do reino de Deus em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Meu abraço e minha bênção.